Boa noite. Espero que todos e todas estejam bem, apesar de toda essa história do coronavírus que tem impactado as nossas vidas, as nossas rotinas diárias, né? Mas é justamente sobre essa alteração existencial que eu quero falar um pouquinho para vocês. Eu cheguei agora do supermercado. Como moro sozinho e a sugestão, a determinação, a orientação é que se evite os espaços com aglomerações humanas, certamente eu fico impossibilitado de ir aos restaurantes, que é a minha prática cotidiana. No caminho do supermercado para casa, porque fui fazer uma feira e comprar alguns kits de sobrevivência, porque como gosto de gastronomia, eu vou aproveitar esses momentos de quarentena ou de auto-isolamento para fazer aquilo que me dá prazer na cozinha. E aí, no caminho, eu parei para pensar. Aliás, não parei. Continuei conduzindo, mas estabeleci uma parada na velocidade do meu pensamento para focar nessa coisa que está acontecendo no planeta. Num certo dia do ano de 2020, do século 21, você amanhece o dia e começa a observar as informações nas redes sociais de que um tal vírus, coronavírus, estava causando danos à população asiática na China, principalmente. E aquilo você começa a acompanhar pela internet, pelas redes sociais, pelos programas de noticiários televisivos, o crescimento, né, em velocidade assustadora da contaminação através desse vírus. Aí você observa que o chinês tem a agilidade de construir um hospital para atender os casos mais graves, construir em 10 dias. Muito bem. Isso você continua com sua rotina, continua com seu trabalho, vai à universidade, vai à escola, vai à academia, né? Vai ao supermercado, vai aos restaurantes. De um momento para outro, repentinamente, a Organização Mundial da Saúde alerta que o coronavírus era uma pandemia. E aí já se começa um processo vertiginoso de informações pelas redes sociais. O vírus que surgiu na China se transmuta para o continente europeu e chega à Itália, berço da civilização, né, ocidental romana. E você começa a observar a quantidade de casos duplicando, triplicando de um dia para o outro, as mortes acontecendo, sobretudo dos grupos de risco, e as cidades ficando desertas. Veneza, Gênova, Roma, Florença, tudo deserto. E aquilo lhe dá um choque, porque parecia que você estava observando cenários de guerra ou de pós-guerra, sendo que as estruturas arquitetônicas nesse tipo de guerra estavam sendo mantidas. E aí começa, ou continua, as redes sociais a fazer o trabalho de difusão das informações de forma exponencial. Também somos surpreendidos, com poucos dias, com os casos de coronavírus nas Américas, no Brasil, na América do Sul e também nos Estados Unidos. E aí, de um dia para outro, esse vírus, que sequer é considerado pela biologia como um ser humano, como um ser vivo. Por quê? Porque não tem as características próprias do ponto de vista bioquímico, né, morfológico, que caracterizam um ser vivo. Ele é tão insignificante que sequer é um ser vivo. Mesmo assim,
com esta insignificância, foi capaz de mexer e impactar com as nossas vidas de forma profunda, com repercussões não somente do ponto de vista sanitário e da saúde pública, mas também do ponto de vista existencial. Porque o que foi que começou a acontecer? Nós tivemos as nossas vidas, as nossas rotinas, todas rupturadas. Um dia você vai para a academia, no outro dia já não pode ir porque as academias estão fechadas. Um dia você é estimulado a continuar tendo uma vida relativamente normal, evitando as aglomerações. No outro dia, sequer essa vida normal você pode levar. As pessoas estão sendo sugeridas a permanecer dentro de suas casas, isoladas. Então, isso tem uma alteração na nossa vida afetiva, porque estamos nos distanciando dos nossos pais idosos por uma questão de precaução, e é assim que deve ser feito, não é? Os netos se afastando dos avós, não é? Os filhos se afastando dos pais, os irmãos se afastando. Então, esse vírus, esse ser insignificante, vem mostrar para todos nós que o homem, apesar de tantas conquistas, de tanto avanço da tecnologia, né, de tanto avanço nas pesquisas científicas, o homem, de um dia para o outro, independentemente do continente, independentemente da condição econômica, independentemente da posição social, independente do recorte de cor e de etnia, todos, indistintamente, estão susceptíveis ao vírus dos presidentes, aos generais, às empregadas domésticas, todos, indistintamente, são igualados por esse insignificante ser, que nem ser vivo é considerado pela biologia. E eu queria fazer uma reflexão, para não me tardar muito nesse vídeo, de dizer, o que é que você está pensando em fazer com esse seu isolamento? Eu decidi parar de olhar as informações que circulam pela internet. Eu já sei o que preciso saber sobre o coronavírus, sobre as preocupações que tenho que ter. Portanto, não me importa mais a quantidade de informações catastróficas, notadamente, que circulam na internet. Porque isso cria uma sensação de desespero, de pânico, que as pessoas sobrevivem ao coronavírus, mas adquirem sequelas, síndrome do pânico, processos depressivos. Por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados por uma quantidade de informações, muitas delas verdadeiras, mas a grande maioria falsa. Os fake news, né, que são fortes. Fake news que são fortes. E que nós sabemos disso, notadamente aqui no Brasil recente. Então, o que é que eu vou fazer nesses dias de recolhimento? Eu poderia fazer uma faxina no meu apartamento. Eu poderia fazer uma limpeza no meu escritório, que certamente tem um monte de livros que eu já li, que não vou voltar a ler, e que pode servir para quem não leu. Eu posso fazer uma limpeza no meu guarda-roupa, retirando a quantidade de roupas que já não uso e que estão em boas condições e que podem servir para cobrir quem não tem. Mas eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer uma faxina na alma. Faxina na alma? Sim. Parar para refletir até que ponto esse vírus, que é tão insignificante, que sequer é considerado ser vivo pela biologia, impactou na minha vida. Estou eu agora, às 18 horas deste dia, sozinho, né? Sem poder me comunicar, sem poder sair de casa, a não ser usando a comunicação das redes sociais como essa que estou procedendo agora. Eu acho que a gente deve parar para refletir. Não para refletir se é algo que foi criado dentro de uma teoria da conspiração, que foi a China, que foi os Estados Unidos, ou que foi uma contaminação de macacos, ou que foi uma alteração da natureza. Não importa. Não importa. O que importa é que este vírus veio para nos colocar numa posição de dizer, você não é capaz de tudo.
Você não é capaz de tudo. O homem não é capaz de tudo. A ciência não é capaz de tudo. Esse vírus veio para nos mostrar a nossa insignificância. A nossa insignificância e a nossa pequenez diante dos grandes desafios da humanidade. Estamos todos nós, hoje, preocupados com a economia, porque o vírus repercute diretamente e altera as relações de consumo, não é? Na medida em que fecha academias, em que fecha teatro, em que os ônibus deixam de circular menos, que os shopping centers vão fechando. E aí, para onde você vai? Você vai para sua casa. Aí eu pergunto, há quanto tempo você não tem tempo de ficar em casa? Há quanto tempo você não tem tempo de ficar em casa? Né? Há quanto tempo você não tem tempo de atender o telefone que toca no seu apartamento onde você mora sozinho? Há quanto tempo você não fica com seus filhos? Porque quando está, muitas vezes estão os filhos e os pais conectados na internet, até quando vão a um restaurante, né? Jantar, almoçar. Os namorados, as namoradas, os companheiros, as companheiras. Esse vírus também veio para nos alertar sobre o que nós temos feito com as nossas relações interpessoais, afetivas ou não, no nosso ambiente de trabalho, né? Nas nossas relações em templos religiosos. Será que nós estamos sendo efetivamente solidários? Porque agora o vírus nos impõe uma solidariedade. Se preocupe com os seus idosos. Ora, mas os idosos deve ser preocupação constante em nossas vidas. Se preocupe com a higiene, lave as mãos. Mas as mãos deveriam ser lavadas independentemente do vírus. Então precisou que este componente biológico, que sequer é considerado ser vivo pela biologia, chegasse em pleno século XXI, com tanta tecnologia, né? Para dizer ao homem, pare, se recolha, medite, reflita, faça uma faxina na alma, veja qual tem sido o seu comportamento e a sua postura na sociedade. Será que você tem sido solidário com o próximo? Será que você tem tido uma atitude proativa em relação à manutenção do equilíbrio do planeta no que diz respeito às questões ambientais? Será que você não tem sido um consumista excessivo que compromete a sustentabilidade do planeta Terra? Como é que você tem lidado com o seu próximo? Será que você tem tido tempo para falar com seus filhos? Será que você tem tido tempo para estar em casa olhando para a sua faxina, a faxina da alma? Então vamos fazer essa faxina, mergulhar, né, dentro de nós mesmos e começar a caminhar pelas lacunas da alma e tentar encontrar aquele elemento nocivo, aquele lixo que de certa forma está lhe fazendo também contribuir com essa pandemia, né, que não é somente a pandemia provocada pelo vírus, o coronavírus. É uma pandemia provocada também por uma sociedade enferma, por uma sociedade doente, por uma sociedade egoísta, por uma sociedade que não enxerga o outro, por uma sociedade que cria dicotomias ideológicas e políticas para agredir, para ferir, para macular, né? Então, eu parei para pensar nessa noite e disse, para finalizar, não é sem razão que o coronavírus veio neste momento. Para mim, vai ser um aprendizado. Vai ser este aprendizado. Vou ler, vou refletir, vou cozinhar, vou fazer faxina na despensa, vou fazer limpeza no escritório, vou fazer muitas coisas que eu não tinha tempo de fazer, porque eu era consumido pelo tempo. Mas principalmente, vou aproveitar este auto-isolamento para fazer com muita calma, com muita tranquilidade, uma faxina na alma. E espero que depois dessa quarentena, deste auto-isolamento, eu possa sair melhor do que entrei. Portanto, é isso que desejo também a você nesta noite. Pare, pensa, se previna, cuide dos idosos,
lave as mãos, use álcool gel, não vá a lugares de aglomeração. Tudo isso que está preconizado pela Organização Mundial da Saúde e que as instituições públicas de saúde do Brasil têm difundido, tudo isso é importante. Mas aproveita essa parada que Deus está nos concedendo para refletir o que eu tenho feito em favor de mim mesmo e do outro para que o planeta não esteja susceptível a tantas pandemias biológicas e enfermidades também sociais. Um grande abraço, um beijo no coração.